Padre Pio pressentiu a verdade antes mesmo que a visão se revelasse por completo. Algo no ambiente começou a mudar de forma sutil, quase imperceptível, como se o ar ao redor ganhasse uma densidade diferente, sem barulho ou violência, mas com uma quietude que distorcia a paz habitual. Era uma presença que a maioria das pessoas jamais notaria, e justamente nisso residia o perigo. Ele compreendeu que aquele era o primeiro sinal da armadilha. Então, a visão se desdobrou diante dele. Não havia demônios grotescos, chamas ou figuras aterrorizantes. Nada do que se esperaria de uma manifestação maligna. Apenas uma pessoa comum, vivendo seu dia a dia, caminhando, conversando, trabalhando, sem qualquer consciência do que pairava logo além de sua percepção. Por um instante, Padre Pio se perguntou onde estava o perigo. Foi então que entendeu, o perigo estava justamente naquela dúvida. O inimigo não precisava se mostrar, porque sua estratégia era outra. A pessoa seguia sua rotina cercada por tentações, mas não da forma como se imagina. Não eram vozes estridentes ou impulsos violentos. Eram mentiras disfarçadas de pensamentos cotidianos, feridas que se confundiam com traços de personalidade, ameaças espirituais camufladas em distrações inocentes. Nada de relâmpagos ou cenas dramáticas. Apenas um desvio suave, tão sutil que a alma acreditava ser reflexo de si mesma. O céu permitiu que Padre Pio enxergasse o que a pessoa não podia ver, uma sombra discreta deslizando atrás dela, tocando seus pensamentos com sussurros que soavam como sua própria voz. Hoje não precisa rezar, você está cansado. Dá para consertar sua vida sem Deus. Concentre-se em si mesmo. Não está fazendo nada de errado. Outros fazem coisas bem piores. Confessa depois, não tem pressa. Nenhuma dessas ideias parecia maligna. Soavam razoáveis, práticas, até mesmo sensatas. E era exatamente por isso que funcionavam. O maior truque do demônio, percebeu Padre Pio, não era a possessão ou a tentação escancarada. Era a invisibilidade. Era fazer a alma acreditar que ele não existia, que não estava ali, que não tinha influência alguma. Porque uma alma que não acredita estar em batalha jamais aprenderá a se defender. A visão se aprofundou. Padre Pio viu a pessoa diante de uma escolha simples, perdoar ou guardar uma pequena mágoa. A ofensa parecia justificada, até mesmo nobre. Um pequeno ressentimento, uma ferida insignificante, uma lembrança carregada como uma pedra no bolso, nada de dramático, nada que parecesse pecado à primeira vista. Mas o inimigo se aproximou e murmurou, fique magoado. Você merece isso. Não perdoe. Ainda não. A pessoa acreditou que aquele pensamento era seu. Guardou o ressentimento, e a pedra ficou mais pesada. Padre Pio observou enquanto o demônio se afastava com uma satisfação silenciosa, sem alarde, sem violência, apenas astúcia. Um único ato de falta de perdão abria uma porta que nenhuma palavra de tentação conseguiria abrir. A visão mudou novamente. Dessa vez, Padre Pio viu uma alma que amava Deus com sinceridade, alguém que rezava, buscava viver bem e resistia às tentações. Mas o demônio usava uma tática diferente com ela. Sussurros de desânimo começaram a surgir, suas orações não funcionam. Você não é santo o suficiente. Deus está decepcionado com você. Outros são melhores que você. Cada palavra cortava mais fundo que a anterior. A alma passou a rezar menos, não por falta de amor a Deus, mas por se sentir indigna de se aproximar dele. Padre Pio compreendeu o quanto essa estratégia era devastadora. Se o demônio não consegue levar uma alma ao pecado, tenta fazê-la desistir. A próxima parte da visão o abalou profundamente. Ele viu um grupo de pessoas discutindo, não sobre fé ou questões morais, mas por motivos banais, mal-entendidos, orgulho, pequenas mágoas. A irritação crescia rapidamente, pois cada um acreditava que o outro agia com má intenção. Padre Pio enxergou a verdade por trás daquela situação. Pequenas influências demoníacas sussurravam interpretações distorcidas em cada coração. Eles não te respeitam. Estão te julgando. Deveriam pedir desculpas primeiro. As pessoas acreditavam naqueles pensamentos porque soavam tão humanos.
O demônio não precisava mover objetos ou criar sinais espetaculares. Bastava inclinar levemente a percepção de cada um. O menor desvio levava à queda. A divisão, percebeu Padre Pio, era o playground favorito do inimigo, pois não exigia sua manifestação. Apenas uma sugestão sutil, aceita como verdade. A visão mudou mais uma vez. Agora, Padre Pio via uma alma caindo na tibieza espiritual, não por meio do pecado, mas pela distração, pela correria, pelo barulho constante, pelo cansaço que fazia a oração parecer opcional e a vida espiritual, distante. Aquela alma não escolhia o mal, apenas não escolhia nada. E o demônio permanecia imóvel ao seu lado, sem fazer nada, porque não precisava fazer nada. Padre Pio entendeu. O maior truque do demônio não é levar uma alma para o mal, mas impedi-la de se voltar completamente para Deus. A alma seguia seus dias sem perceber a lenta erosão espiritual que acontecia por baixo da superfície. O inimigo não a tentava com pecados óbvios. Tentava-a com o conforto, a rotina e a meia-vontade. O céu mostrou a Padre Pio as consequências espirituais, pouco a pouco. A sensibilidade à graça enfraquecia. A oração se tornava árida. O perdão parecia mais difícil. A tentação, mais pesada. E o demônio não precisava mover uma única unha. Bastava retirar a urgência do coração daquela alma. Então, Padre Pio viu o truque que mais o abalou. Uma alma convencida de que sua aridez espiritual significava que Deus a havia abandonado. O demônio sussurrava: "Veja, Deus te deixou. Você está sozinho agora." A alma acreditou naquelas palavras, e ao acreditar, afastou-se de Deus. Não porque ele estivesse distante, mas porque a alma se convenceu de que ele estava. Padre Pio compreendeu então o maior de todos os truques. O demônio faz as almas acreditarem que seus pensamentos são inteiramente seus. Se consegue distorcer um pensamento, distorce uma vida. Se distorce uma vida, distorce uma alma. E se distorce uma alma, pode guiá-la sem ser visto. A visão se intensificou. Padre Pio viu almas que acreditavam em Deus, mas haviam esquecido o temor ao pecado. Almas que acreditavam no céu, mas ignoravam a realidade do inferno. Almas que acreditavam na oração, mas a adiavam indefinidamente. Almas que acreditavam no bem, mas se entregavam ao amargor. Almas que acreditavam na verdade, mas evitavam encarar suas próprias mentiras. Nenhuma delas percebia a presença do demônio. Nenhuma suspeitava de sua influência. Nenhuma sabia que estava sendo conduzida, passo a passo, para longe da graça. O inimigo não as tentava com o mal escancarado. Tentava-as com pequenos afastamentos da santidade. Não dizia rejeite Deus, mas sussurrava não precisa buscá-lo agora. Não dizia faça coisas terríveis, mas murmurou hoje não precisa fazer nada de espiritual. Por fim, o céu revelou o mecanismo por trás do truque. Padre Pio viu como os demônios estudavam cada alma com cuidado, suas feridas, seus medos, suas inseguranças, seus desejos. O maior truque do demônio era se esconder dentro dessas vulnerabilidades, fazendo a alma acreditar que a mentira vinha de dentro dela. Uma criança ferida pelo abandono crescia e acreditava que Deus também a havia abandonado. Uma pessoa humilhada na infância se tornava alguém convencido de que nunca seria suficiente. A vergonha é o seu verdadeiro pecado. Mas a alma, em vez de se afundar na culpa, fez algo inesperado, ergueu os olhos e disse, com voz quebrada: Senhor, eu não consigo, mas tu podes. O demônio recuou como se tivesse sido golpeado. Não era a força da alma que o assustava, mas a verdade simples daquela confissão. O inimigo não suporta quando a fraqueza é reconhecida sem desespero, quando o fracasso é entregue em vez de escondido. Porque o pecado se alimenta do silêncio, mas a rendição o mata de fome. Padre Pio viu então uma multidão de almas, cada uma em uma batalha diferente, mas todas unidas por um mesmo fio. A resistência começava não com a vitória, mas com o primeiro gesto de não se deixar enganar. Uma mulher, atormentada pela inveja, percebeu que o desejo de ser melhor que os outros não vinha de Deus, mas de uma ferida antiga. Um homem, consumido pela raiva, notou que sua ira não era justiça, mas medo disfarçado.
Uma jovem, obcecada pela perfeição, entendeu que sua rigidez não era virtude, mas uma armadura contra o amor. Em cada caso, o demônio recuava não porque a alma havia se tornado forte, mas porque havia parado de acreditar em suas mentiras. A visão se aprofundou. Padre Pio viu como o céu respondia a esses pequenos atos de resistência. Não com milagres estrondosos, mas com uma presença quase imperceptível, um sussurro de paz no meio do caos, uma lembrança inesperada de uma palavra de amor ouvida anos antes, um calor suave no peito quando a tentação parecia insuportável. Eram sinais mínimos, mas suficientes para quebrar o feitiço. O demônio não podia competir com isso, porque sua força estava na ilusão de que ele era o único a falar. Quando a alma começava a ouvir outra voz, mesmo que fraca, mesmo que hesitante, a mentira perdia o poder. Então, Padre Pio viu algo que o fez tremer: o inimigo mudava de tática. Em vez de sussurrar mentiras, ele passava a sussurrar verdades distorcidas. Olha o que você fez. Olha como você falhou. Deus não pode perdoar isso. A alma, que já havia aprendido a reconhecer o truque, não se deixava enganar pela aparência de sinceridade. Ela respondia: sim, eu falhei. Mas o perdão não é sobre o que eu mereço. É sobre quem Deus é. O demônio se contorcia, porque sua última arma era fazer a alma confundir verdade com condenação. Mas quando a verdade era recebida com misericórdia, a condenação perdia o sentido. A visão se expandiu. Padre Pio viu como o céu não apenas defendia as almas, mas as treinava. Cada vez que uma delas resistia, mesmo que por um segundo, uma luz se acendia dentro dela, não uma luz que a tornava invencível, mas uma luz que a tornava visível para os anjos. Ele viu como os espíritos celestes não lutavam contra os demônios com espadas, mas com lembranças, uma oração de infância, um gesto de bondade esquecido, uma promessa antiga de Deus. Eles não apagavam a escuridão, eles mostravam que a escuridão não era tudo. Por fim, Padre Pio entendeu o segredo mais profundo da batalha espiritual: o demônio não pode vencer uma alma que escolhe acreditar, mesmo quando não sente. Porque a fé não é um sentimento, é uma decisão. E uma decisão, por menor que seja, é o suficiente para que o céu intervenha. Ele viu almas que caíam, mas se levantavam, que duvidavam, mas rezavam mesmo assim, que não entendiam, mas confiavam. E em cada uma delas, o inimigo perdia terreno, não porque elas fossem perfeitas, mas porque haviam parado de lutar sozinhas. A visão se fechou com uma imagem final: uma alma simples, de joelhos, com as mãos trêmulas erguidas. Não havia palavras, apenas um choro silencioso. E ao redor dela, como um exército invisível, os anjos se aproximavam, não para lutar, mas para testemunhar. Porque, no fim, a maior vitória não é derrotar o demônio, mas deixar que Deus o faça. E a maior arma não é a força, mas a rendição. E a alma respondeu algo que o demônio jamais esperara ouvir: eu vou tentar de novo. Padre Pio viu o inimigo recuar, como se atingido por um golpe inesperado. O inferno odeia a perseverança. O inferno conta com o colapso, com a vergonha, com o desespero. Mas uma alma que insiste em se levantar, por mais lenta ou imperfeita que seja, não pode ser reivindicada, porque cada nova tentativa enfraquece o domínio do mal. Então, o céu revelou algo mais profundo. Padre Pio viu a estratégia final do demônio: convencer a alma de que a santidade precisa ser dramática ou não é real. Se você ainda não é santo, qual o sentido? Se não sente Deus, está perdendo tempo. Se falhou de novo, não adianta tentar. E ele testemunhou incontáveis almas desabarem sob o peso dessa mentira, não porque pecaram, mas porque acreditaram que seu pequeno progresso não significava nada. Mas então, o céu mostrou a contra-verdade. A santidade não é construída em grandes gestos, mas em passos invisíveis: uma resistência mínima, um retorno silencioso à oração, um perdão sussurrado, uma escolha por paciência, uma recusa ao desespero, um reconhecimento de uma mentira, um clamor a Deus, mesmo que uma única vez. Cada vez que a alma resiste à ilusão, ainda que por um instante, o ardil do demônio perde força. A visão prosseguiu, revelando algo comovente: uma alma que acreditava profundamente em Deus, mas se afogava em uma frieza espiritual. Suas orações pareciam vazias, sua fé,
morta, seu coração, gelado. O demônio sussurrava: essa dormência é sinal de que Deus te abandonou. Mas Padre Pio viu a verdade. Aquela insensibilidade não era morte espiritual, era exaustão. E o inimigo transformava o cansaço em condenação. No entanto, a alma fez algo extraordinariamente corajoso, orou mesmo assim. Não porque sentisse Deus, mas porque o escolheu. E escolher Deus na aridez é uma forma de amor mais pura que o sentimento, um amor construído na fé, não na emoção. Padre Pio viu anjos se ajoelharem diante daquela oração, pois o céu a valoriza mais do que as preces ditas na alegria. Então, a visão chegou ao seu desfecho. Padre Pio viu uma vida inteira condensada em instantes, cada vitória, cada fracasso, cada pequeno ato de resistência, cada sim silencioso a Deus, cada recusa discreta à tentação. O demônio tentava apagar o significado de tudo, sussurrando: isso não importa. Mas o céu respondia de outra forma. Cada passo mínimo em direção a Deus se tornava uma estrela na eternidade, um marco permanente da trajetória da alma. A maior artimanha do demônio pode ser a invisibilidade, mas a maior verdade do céu é que a alma nunca luta sozinha. O inimigo se esconde, Deus se revela. O inimigo sussurra, Deus fortalece. O inimigo distorce, Deus restaura. O inimigo engana e Deus enxerga. O inimigo obscurece e Deus ilumina. O inimigo manipula, Deus liberta. O inimigo tenta conduzir a alma nas sombras, mas Deus a carrega à luz do dia. Quando a visão se dissipou, Padre Pio ficou com uma revelação ardendo em seu coração: o maior truque do demônio é convencer a alma de que ele não está ali. Mas o maior triunfo do céu é convencer a alma de que Deus sempre está. E, uma vez que a alma conhece essa verdade, o inimigo ainda pode sussurrar, sugerir, distorcer. Mas não pode mais enganar. Porque uma alma que enxerga a verdade não pode mais ser levada em silêncio.